Olá, falaremos hoje sobre ultrassom da bainha do nervo óptico e avaliação de hipertensão intracraniana. O ultrassom do nervo óptico avalia o tamanho da bainha do nervo óptico, as variações, tá? É um método não invasivo, não tem radiação ionizante, tá? E você conseguirá avaliar hipertensão intracraniana, a presença ou não, de uma forma mais rápida, tá? Principalmente em locais que não tem tomografia, você já consegue pelo ultrassom quantificar, avaliar a bainha do nervo óptico do paciente, tá? O padrão ouro é o catéter de Pick, né, que ele avalia a pressão intracraniana, tá bom? E nós usamos muito a tomografia para avaliar, no auxiliar do diagnóstico da avaliação da hipertensão intracraniana, ok? Só que o catéter de Pick tem infecção, sangramento e pode dar até sequelas neurológicas. E tomografia nem todos os locais têm. A hipertensão intracraniana, tá? A tomografia é o exame mais recomendado, mais utilizado. Você pode ter os sintomas, tá? Você pode suspeitar pelo exame físico, porém, o exame físico, os sintomas, eles são pouco específicos, tá bom? Cefaleia, vômitos, você pode achar o edema de papila, tá? E os sinais de Cushing, a resposta de Cushing, são reflexos. É hipertensão arterial, bradicardia, alteração do ritmo respiratório. Mas o exame físico, só na fase avançada que você conseguirá detectar hipertensão intracraniana. O ultrassom quantificar permite avaliação mais precoce do que o exame clínico do paciente, tá bom? E a tomografia, que é o exame mais utilizado, pode não estar disponível, pode estar sendo usado por outro paciente, pode ter em um local que não tenha tomografia, certo? Então, você tendo ultrassom do nervo óptico, da bainha do nervo óptico, você conseguirá ter um diagnóstico mais rápido e menos invasivo, ok? É seguro, é confiável e é menos radiação. Petição intracraniana é o aumento da pressão intracraniana acima de 20 milímetros de mercúrio por mais de 20 minutos, tá bom? O nervo óptico, ele está envolvido pela bainha meningia, tá? E o líquor no espaço subaracnoideu vai refletir a pressão intracraniana. Como o nervo óptico tem relação com o espaço subaracnoideu, você vai ter um aumento da PIC e vai ter uma distensão da bainha do nervo óptico, tá bom? Ou seja, o aumento da PIC vai aumentar a espessura da bainha do nervo óptico, correto? Então, a bainha do nervo óptico traduz a pressão intracraniana. Os primeiros relatos de ultrassonografia foram na década de 60, tá? Você tem que usar um transdutor linear, tá? De alta frequência. Tem uma aula de transdutores no nosso curso, POCOS, tá? E o transdutor é colocado sobre a pálpebra fechada após a aplicação de gel. Agora nós temos um problema. Vários trabalhos, várias metodologias e vários diâmetros de nervo óptico com sensibilidade e especificidade de cada trabalho. Ou seja, não tem um valor fixo para avaliar a bainha do nervo óptico, tá? Existe estimativas, existe área de penumbra. Vamos ver, vamos destrinchar a partir de agora como vamos ver os valores que nós conseguimos. Um valor acima de 5 claramente é um aumento da pressão intracraniana. Então, valor normal, 5 milímetros, ok? Normal, 5 milímetros. Acima disso, provavelmente, aumento da pressão intracraniana. Mas temos um problema. É, 6,1, você seguramente tem um aumento da pressão intracraniana. Agora, entre 5 e 6, você vai ter que ver como está a clínica do teu paciente e tentar ver edema de papila para você ter certeza de que esse paciente tem aumento da pressão intracraniana. Então, 6 acima de 6, 6,1, seguramente
hipertensão intracraniana. Abaixo de 5, normal. Entre 5 e 6, área de penumbra. Aí tem vários trabalhos. 5,2, 5,3, 5,5, 5,16, 5,75. Bom, como vamos fazer? Bebês em crescimento e crianças, você vê que os valores são menores. Bebês até 4 milímetros, crianças 4,5, tá? Adulto até 5 são os valores normais. O que a gente vai ter agora? Como vamos interpretar? Já falei, menor que 5 milímetros, normal. Acima de 6, anormal. Entre 5 e 6, zona de incerteza, zona cinzenta. Vê a clínica do paciente, vê se tem edema de papila, vê o quadro clínico do paciente, para você aumentar a probabilidade desse valor entre 5 e 6 ser de uma hipertensão intracraniana. Ok? Medidas acima de 5,5 tem uma sensibilidade de 98,77, tá? Especificidade de 85,19, ok? Então, 5,5 você já pode também considerar como hipertensão intracraniana, mas ele ainda está na área de penumbra. Cada trabalho mostrou uma coisa. Acima de 6, com certeza. Abaixo de 5 é normal. Acima de 6, hipertensão intracraniana. Entre 5 e 6, vê a clínica, vê edema de papila, ver se o bulbo óptico está elevado. Você vai ter que ter outras informações para você aumentar a chance de ser uma hipertensão intracraniana. O ideal para ser proficiente tá, em ultrassom de nervo óptico, 15, perdão, 17 a 25 exames, em torno disso, ok? É um exame fácil de fazer. Limitação. Olho fechado, você não sabe se a mirada está na mesma linha do probe, ok? Tá? Se tiver uma mirada extrema, pode ter ficar oblíquo, o nervo óptico, em vez de ficar certinho, ele fica oblíquo, tá? Isso pode super ou subestimar a medida, pode atrapalhar a tua medida, tá bom? Outra limitação. Mesmo após normalizar a pressão intracraniana, o nervo óptico, a barrinha, pode permanecer aumentada. Ele é um dos últimos a normalizar. Às vezes o paciente operou, já fez reversão da pressão intracraniana, e a bainha ainda permanece aumentada. Então, o ideal é nervo óptico é ser screening, ok? Evolutivo é complicado, a não ser que seja normal, normal, normal e aumente. Aí aconteceu alguma coisa. Agora, uma vez aumentado, você não tem como fazer evolutivamente, com certeza, ver se melhorou ou não a pressão intracraniana desse paciente. Então, ele serve. Se está normal e aumentou evolutivamente, é um sinal de alerta. Se ele estiver aumentado logo de cara, não tem como fazer evolutivamente. Melhorou, diminuiu, normalizou, porque ele é o último a normalizar. Às vezes a hipertensão craniana já está boa e o nervo óptico permanece aumentado. Então você viu que é complicado o valor de corte. Você vai ter que, a 3 milímetros da parede posterior do bulbo, você vai medir o nervo óptico, ok? É um transdutor de alta frequência, tá bom? Só que é o seguinte, tem que tomar cuidado com lesão termomecânica, tá? Tem que ser no máximo 10 megahertz. Tem, às vezes, escrito nervo, às vezes tem escrito ultrassom óptico. Você tem que ver se o teu aparelho tem essa possibilidade. Às vezes está escrito nervo, você clica lá. Ou ultrassom óptico, você clica lá. Tá bom? Porque pode dar lesão no nervo óptico, lesão termomecânica. Tem serviços que coloca Tegaderm ou filme adesivo para cobrir o olho, mas tem que evitar bolha, tá bom? Porque o gel irrita, tá bom? E esse Tegaderm, esse filme adesivo, se você, ele tem mínima degradação da imagem, tá bom? Então, alguns serviços protegem o olho com filme adesivo, certo? Você tem que fazer 3 mensurações, pelo menos, tanto no transversal, probe transversal, tanto quanto longitudinal, tá bom? Porque ele é um cilindro e às vezes a dilatação é excêntrica, às vezes está oblíquo. Então você faz transversal e longitudinal, 3 medidas de cada e você tira uma média, certo? Foi visto que em indivíduos saudáveis, a medição
Longitudinal é melhor, tem menos artefato. Mas na hipertensão intracraniana, o transversal é melhor, tá? Foram trabalhos que mostraram, tá? Mas não é melhor assim, ó, só faça isso, não. Faz três longitudinal, três transversal, tá? De cada olho, tá bom? Então você vai acabar fazendo seis medidas, certo? E faça uma média de cada olho, tá bom? Petição intracraniana, nervo óptico aumenta nos dois, tá? Se tiver só um nervo óptico alterado, é alteração local desse nervo, não é hipertensão intracraniana, não, tá bom? Então vou mostrar os valores, certo? Até 5 normal, acima de 6 hipertensão intracraniana, entre 5 e 6 você vai ter que se basear na clínica do paciente, tá? No quadro como o paciente está. Área de penumbra, correto? O olho fechado, repetindo, às vezes fica oblíquo, você não sabe se a mirada está centralizada, tá bom? Vou mostrar aqui, ó, tá? Probe, tá bom? O probe, certo? Você vai ter o globo ocular e o nervo óptico. Nervo óptico, essa estruturinha aqui, tá bom? Você vai medir a 3 milímetros do bulbo. Aqui está o bulbo, você vai botar 3 milímetros. Você marcou 3 milímetros, você vai ter que medir dessa extremidade a essa extremidade do nervo óptico, tá bom? Então, marque 3 milímetros do bulbo e a partir dessa marcação você vai medir esse local. Por que 3 milímetros? Quanto mais próximo do globo ocular, mais rígidas são as trabéculas. Acima de 3 milímetros para cima, as trabéculas são mais maleáveis. Então, a hipertensão intracraniana, aumento da PIC, vai ser mais facilmente avaliada a partir desses 3 milímetros do bulbo. Se for próximo do globo ocular, às vezes a hipertensão intracraniana e a trabécula é tão rígida que não deixa a bainha aumentar de tamanho, ok? Então, por isso que você tem que marcar 3 milímetros, tá bom? Que é o local menos rígido, e onde vai ser mais fácil alterar com o aumento da pressão intracraniana, correto? Então, aqui, ó, globo ocular, bulbo do olho, você marca 3 milímetros, o nervo óptico, isso aqui, ó, esse compridinho aqui, isso aqui é o nervo óptico, ok? A bainha, às vezes é fininha, às vezes fica grossinha, às vezes você vê uma imagem grossinha, tá? Você vai medir de uma extremidade a outra a partir de 3 milímetros, tá certo? Marca 3 milímetros de uma extremidade a outra, se tiver menor que 5, normal. Acima de 5 a 6, área de penumbra, provavelmente aumentado, vai ver a clínica do doente. E acima de 6, com certeza, hipertensão intracraniana. Que nós estamos vendo é um globo ocular oblíquo, talvez foi uma mirada externa, certo? Olho fechado você não consegue fazer, porque você não vai abrir o olho e colocar gel no paciente, certo? A não ser que tenha anestesia, né? Você faz anestésico tópico, às vezes não está localizado lá, não tá possível, não está fácil o acesso, você faz com o globo fechado, tá? Você vai medir, tá? O bainha do nervo óptico. Essa aqui é uma figura próxima, uma figura interessante, que é aqui, ó. Tá vendo isso aqui? O nervo óptico está aqui e a bainha está aqui. Olha a bainha está bem grande, certo? Então você vai marcar 3 milímetros, ok? E vai medir daqui até aqui, correto? Puxar um pouquinho. Que é isso aqui, ó, certo? Daqui até aqui, correto? Aqui tem um algoritmo, tá bom? Acima de 6 com certeza elevado, abaixo de 6 normal. Esse algoritmo aqui, ele vê se tem edema de papila, tá bom? Se tiver edema de papila, provavelmente é elevado. Se não tiver edema de papila, provavelmente normal, correto? Nesse algoritmo aqui, tá bom?
Mas às vezes você não vai conseguir ver edema de papila, tem que ver se o bulbo aumentou, tem que ver a clínica do doente. Então, 6, com certeza, hipertensão intracraniana. 5, com certeza, normal. Entre 5 e 6, área de penumbra, provavelmente hipertensão intracraniana, tá bom? Mas você tem que abrir outras possibilidades para ajudar no teu diagnóstico. Então, a bainha do nervo óptico, o ultrassom, é uma ferramenta de triagem, ok? Tem que ser por profissionais experientes, tá bom? E fazer 3 ou mais medidas nas duas incidências, tá? Transversal e longitudinal, correto? Essas imagens que eu mostrei aqui nessa aula estão nessas referências aqui, tá bom? Então, tem esses trabalhos eu vou colocar aqui no YouTube, na comunidade. Você entra em comunidade, nessa página minha aqui do YouTube, e você vai poder ler esses trabalhos que foram o que eu usei para montar esses slides e montar essa aula. Tá bom? Então, se clica nesses trabalhos aqui, se você quiser parar o slide, a aula, ou entre na comunidade aqui do nosso canal, certo? Bom, acabou a aula. Se você quiser que a nossa equipe treine a sua UTI ou seu pronto-socorro, ou até treinamento individual, entre em contato conosco, que nós teremos o maior prazer de treinar a sua equipe, tá bom? Treinamento prático, tá? Se você tiver uma UTI, se você for chefe de UTI, chefe de pronto-socorro, se tiver um ultrassom aí, você quer que treine a sua equipe, só entrar em contato conosco, que nós teremos o maior prazer de ajudar você e sua equipe, ok? Tá na descrição também, eu vou deixar a página do Instagram, caso vocês queiram entrar em contato conosco, tá bom? Até a próxima aula. Muito obrigado.